Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Johnny Lima, o sócio da JM Lima, um dos sócios da JM Lima, uma das principais empresas que atuam em reestruturação e turnaround aqui no Brasil. Johnny, obrigado pela sua presença no programa. Imagina, obrigado você, Estevão, obrigado pessoal que está assistindo a gente também. Espero que hoje a gente possa contribuir um pouquinho, contar um pouco da história, enfim, ajudar quem se interessa pelo assunto, né, de turnaround, o processo de você virar a sua mesa ou a mesa de outros empresários. Exato. E eu entendo que virar a própria mesa é bem mais difícil do que virar a mesa dos outros, né? Total. Aprender com os erros dos outros também é a melhor estratégia, né? Eu aprendi muito com os erros dos outros, mas muito com os meus erros também no começo da carreira ali. Foi uma experiência que valeu muito a pena. Conta pra gente aí, me conta, Johnny, qual que é a tua história, cara? Como é que você veio parar nesse mundo de turnaround? De onde você veio? O que você já fez na vida? E até cair nesse mercado. Tá bom. Eu sou formado em publicidade e marketing, essa é a minha formação. Eu comecei a trabalhar muito cedo e não na área, mas na área de tecnologia. Depois eu migrei para a área que eu estava estudando. Trabalhei no mercado financeiro, dentro da área de marketing, e fui modificando a minha carreira, né? Eu fui passando por algumas áreas dentro do banco. Fiquei 12 anos lá, então eu digo que foi um MBA, uma pós, um mestrado de forma prática. E aí eu acabei desenvolvendo vários projetos e dentro das áreas de negócio do banco, eu sempre tive muita familiaridade e o desenvolvimento de negócios acabou aparecendo muito cedo para mim. Então eu acabei participando de projetos que até então no banco eram inovadores para a época. Que banco que era? Era o Itaú. Eu comecei, na verdade, no Unibanco e depois com a fusão fui para o Itaú. Então eram projetos que eram inovadores para o banco naquela época, mas que tinham a pegada de tecnologia, de nova segmentação, de olhar para resultado também. Então isso eu fui migrando a minha carreira aos poucos da área de marketing para uma área de desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de produto de forma muito orgânica. No paralelo, o meu pai, que é o sócio fundador da JM Lima, a empresa onde eu estou hoje há 5 anos, eu sempre tive a aproximação, sempre acompanhava, mas naquela visão meio de drone, sabe? Sim. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia do mercado e fui me especializando nas áreas financeiras, áreas de gestão, área de controladoria. Isso acabou fazendo com que minha carreira no banco se alavancasse e, naturalmente, eu estivesse mais pronto para o desafio de um dia poder apresentar um projeto de estruturação para a JM Lima. Uhum. A empresa já era consolidada, já era de uma trajetória de bastante sucesso, e eu entendia que ali tinha a oportunidade de a gente ajustar, remodelar o negócio. Mas isso passava também por eu fazer esse ajuste de virar minha própria mesa, de sair como um executivo, até então, na minha avaliação, bem sucedido, numa carreira bastante promissora, para ser empresário, para ser sócio, para começar a desenvolver e, ao mesmo tempo, para trabalhar numa empresa familiar. Sim. Então, isso fez com que eu sentisse na pele o que muitos dos nossos clientes sentem também quando a gente está falando de sucessão empresarial, sucessão familiar, né? Então, você soma aí o processo de reestruturação, às vezes, de um caso, de estruturação de uma empresa que tem dificuldade, está passando por algum tipo de crise, seja ela qual nível for, mas que tem todas as nuances familiares, de segunda, terceira geração, de relacionamento entre sócios. Então, isso fez com que eu acabasse migrando para esse universo e tendo bons projetos aí sendo desenvolvidos dentro de casa também. Pois é, você sabe que é interessante o que você está falando, você ter o desafio ali de você sair de uma carreira promissora para empreender, né? Porque Sim. Mesmo sendo a empresa do seu pai, Uhum. você tem ali o desafio de continuidade do negócio. Exatamente. E no negócio de reestruturação hoje, que não é um negócio tão certo, ele é um negócio que você está batalhando o tempo todo, primeiro, para conseguir o cliente, Sim.
segundo, para reestruturar a empresa do cliente e terceiro, para receber os honorários. Sim. Né? Então, são várias batalhas que você tem que vencer para trazer o cash flow para o nosso negócio. Eu tenho amigos que estão muito bem, por exemplo, no Itaú. Tem dois amigos meus que viraram sócios do Itaú. Os caras ganham 5, 10 milhões por ano, 15 milhões por ano. E aí você fala, putz, será que vale mais a pena eu ficar numa carreira estável, segurar ali? E vou te falar, nem sempre são os melhores que ganham esse salário, mas são os caras que ficaram ali. Né? Então, talvez o melhor, o muito bom saiu para montar um negócio próprio, tá ganhando muito mais, e o muito ruim saiu porque foi expelido. Então, o cara que tem residência e foi ficando, foi ganhando espaço, o cara ele conseguiu chegar nessa posição. Versus o cara que saiu, por exemplo, montou um negócio próprio. São escolhas muito pessoais. Sim. Né? Às vezes a própria destino te leva a isso, né? Puxa, fui demitido. No meu caso, por exemplo, a Atento, onde eu estava como head de M&A, fechou as portas. Parou a minha área. E aí foi aí que comecei a empreender no turnaround. Então, no meu caso, foi um fator exógeno, um fator externo que me fez empreender. Mas tomar decisão, né, deve ser uma coisa muito, cara, pessoal, né? Que vem de dentro, né? Aquele negócio que fala, puta, vou decidir. Como é que foi esse processo para você, assim? O que foi a chave que falou, puta, eu vou trabalhar com meu pai? Cara, na verdade, a gente já discutia isso de alguma forma, dentro de casa, dentro do âmbito familiar. E no momento que eu estava como executivo do banco, eu percebi exatamente isso. Eu me sentia como a algema de ouro, no sentido de como executivo. Então, você tem uma boa remuneração, você acredita que tem estabilidade, né? Depois você percebe que, na verdade, você não tem estabilidade. Mas uma estabilidade instável. Exatamente, mas você supostamente tem uma estabilidade. Você tem atrelado ao seu nome o nome da instituição a qual você faz parte. Sim. Então, é o Johnny do lugar tal. Sim. Então, isso faz muito bem no sentido de ego, de você abrir portas, de realização pessoal. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu comigo era que eu não me via no sentido de mais capaz de conseguir estar dentro daquela forma. De forma orgânica, eu sempre fui para áreas que eram consideradas meio que problemáticas ou complexas. Então, assim, é um novo produto. Pô, ninguém sabe qual que é a esteira, como que você vai fazer, como que você vai lançar, qual vai ser o resultado. Então, eu sempre estava envolvido nesses projetos, por aptidão, por gostar, enfim. E sempre tive bons resultados nesse sentido. E aí foi quando eu tive um episódio de um pré-burnout que eu percebi o seguinte, eu falei, cara, eu não tô no meu lugar. Eu tô dentro de uma forma e, na verdade, a minha aptidão é resolver problema. Né? E eu acho que isso todo reestruturador acaba tendo também. Né? Todo reestruturador gosta de problemas complexos, de variáveis que não necessariamente controla, mas que acredita e consegue mobilizar não só a alta gestão, mas como também pessoas em prol daquilo que é o desafio ali posto. Né? E acho que esse foi o grande clique para mim nesse sentido de, cara, não adianta eu sair do banco para ir como um cargo executivo em outra empresa, porque eu vou continuar tendo as mesmas dores do que eu estou tendo hoje. E, ao mesmo tempo, a grande dificuldade, né, desse processo de virar a mesa foi de eu ir para um negócio já consolidado, com alguém que tem um peso e uma relevância no mercado, que é o meu pai, é o João Lima, e o mesmo nome, né? É o mesmo nome que eu tenho. Então, é bom que a sucessão fica mais fácil. Exatamente. Também, né? Ao mesmo tempo que é mais fácil, também é mais difícil, porque quem espera do outro lado da segunda geração espera, no mínimo, aquilo. Então, se você tem alguém que é teu pai, que é um cara de excelência no mercado, que é reconhecido, etc., você já chega com uma missão de fazer no mínimo igual. O benchmark, a régua é bem alta. Exato. Né, então, isso para mim foi, acho que, o processo de maior aprendizado para mim no início do processo. Porque eu tinha que manter uma régua alta em função de onde eu estava e da história que eu estava fazendo parte, e ao mesmo tempo conseguir agregar tudo aquilo que eu fiz como executivo em mais de 14, 15 anos no mercado, dentro de uma estrutura que estava com as portas abertas para mim. Então, eu digo que eu fui
muito sortudo, muito feliz em conseguir fazer parte desse processo, mas ao mesmo tempo, sorte não adianta nada, né? Sim. Você precisa ter competência. Então, acho que a gente juntos conseguiu fazer um processo de transformar a gestão da nossa própria empresa. E isso fez com que a gente entregasse produtos cada vez melhores para os nossos clientes. É muito interessante. E o seu pai me comentou uma vez que ele queria que você fosse trabalhar com ele, Sim. mas a vontade tinha que partir de você, né? Senão não seria um negócio legítimo, seria meio que uma pressão e tal. Exato. E ele não pressionou, ele deixou você à vontade, falou, vem quando você tiver a fim de vir. Super à vontade. Tanto que uma das coisas que a gente conseguiu desenhar logo no início, antes da minha chegada, foi, olha, pai, eu acho que eu estou pronto para esse desafio, porém, não é o desafio que você está pensando. Porque ele tinha a visão, naturalmente, de pai, do tipo, cara, vem cá, senta na cadeira do meu lado, etc. Eu falei, essa cadeira eu não quero. Ah, legal. Por que eu não quero? Por alguns motivos. Primeiro, porque eu vou, para todo mundo que está aqui, que já tem uma história, eu vou ser a rolha, né? Todo mundo vai olhar para cima e vai falar, eu não posso chegar em lugar nenhum porque tá o filho. Uhum. E eu não queria ser reconhecido como sendo o filho. Eu queria ser reconhecido como executivo, como profissional. E então, uma das coisas que a gente, de largada, combinou era esse processo. Então, eu digo que o meu primeiro projeto, sendo conduzido 100% por mim, foi o projeto da JM Lima. Porque eu vendi esse projeto para ele. Você vendeu para ele? Eu vendi para ele. Ele comentou, ele falou, a gente transformou uma empresa de consultoria simples numa empresa de verdade. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Cara, por eu estar acompanhando meio com essa visão de drone, que eu comentei já há bastante tempo, e por fazer parte de uma instituição financeira de ponta, que é o Itaú, não tem como negar, os grandes bancos são instituições maravilhosas, eu consegui enxergar muito o que estava à vanguarda, né? Muito todas as coisas que estavam por vir no mercado, né? Então eu percebi ali e tive a oportunidade de ter contato e desenvolver projetos com altos executivos do banco, que foi uma verdadeira escola, porque esses caras falavam sobre governança, sobre compliance, sobre LGPD, sobre inteligência artificial, sobre projetos de tecnologia há 10 anos atrás, né? E ninguém no mercado sabia o que era isso. Então, isso fez com que eu conseguisse entender, e acho que eu acabo trazendo isso para as empresas a que eu faço a gestão em conjunto, cara, você vai para um festival de inovação, de empreendedorismo como é o Web Summit, como é um SXSW ou outros aí que existem, eu digo que é a ponta de lança, né? É a ponta do que vai acontecer. A média do mercado está no meio dessa lança. E o middle marketing está no final. Tá no final do cabo. Exatamente, às vezes nem chegou no final da flecha. Então, eu acho que esse foi a minha visão. Porque eu entendia que a gente, enquanto consultoria, estava no meio, um pouco para trás na flecha. E a gente precisava avançar, a gente precisava trazer tecnologia, precisava trazer governança, precisava evoluir do ponto de vista de portfólio de produtos. E eu entendo que o projeto foi muito bem sucedido, está sendo muito bem sucedido, porque hoje a gente tem estrutura de tecnologia, estrutura de planejamento financeiro, eu tenho estrutura de pessoas, eu tenho estrutura de mesas de operação, eu tenho áreas de desenvolvimento de novos projetos, tem uma mini incubadora para empresas que já alcançaram o grau de maturidade, mas precisam lançar coisas novas, mas que não dá para usar a mesma estrutura que já existe. Então, a gente tem alguns projetos dentro desse processo de incubação. Então, eu acho que a gente conseguiu abranger um leque maior de entregas e desenvolver melhor as empresas para o mercado, para os desafios que hoje a gente tem. E tudo hoje é muito mais rápido do que era há 10, 15 anos atrás. Então, mas ao mesmo tempo facilitou muito, porque você consegue fazer implantações, consegue fazer
coisas de uma forma muito mais simplificada do que antigamente, né? Então, acho que esse foi o desafio, né? O desafio de vender e foi comprado pelo João, e não só pelo João, pela Maria, que é a sócia do João e é minha mãe, mas foi comprado por eles esse projeto e foi bastante vencedor em tudo aquilo que a gente foi fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu construir estruturas para atender diferentes tipos de cliente. Então, a gente tem o cliente tradicional da reestruturação, da recuperação judicial, daquele cara que está super alavancado e que ele precisa daquele remédio mais amargo, e a gente tem o caso do que eu chamo de estruturação. Então, a gente acabou dividindo as cadeiras e as carteiras de projetos para que a gente consiga atender necessidades diferentes dentro da mesma estrutura, né? Então, acho que esse foi parte do processo, né? Mas é interessante, justamente muito inteligente isso, porque você tem as várias fases da empresa e não é aquela no futebol, né? O atacante não é o cara que joga na defesa, todo mundo joga futebol. Então, todo mundo trabalha com empresa no nosso mercado, mas os skills são diferentes. Na estruturação, a gente pensa assim também, e na reestruturação. É o médico pronto-socorro e é o cirurgião plástico. Você pode atacar e atender os dois. E não é porque eu atendo um que eu não atendo bem o outro. Exatamente. Eu acho que talvez o mesmo profissional não seja para um ou para outro. Mas eu acho que são skills que você já tem o cliente ali. Então, como é que eu maximizo a minha entrega de valor para o meu cliente? Começo reestruturando, depois, quando ele tiver saído da reestruturação, eu estruturo novos negócios. Cara, uma coisa que deu muito certo para mim foi eu atuar no sonho do meu cliente. Então, o empresário, o empreendedor, para ele empreender no Brasil, ele tem que ter sonhos e desejos, e ele tem que ser meio que louco, né? Porque todo mundo joga contra. Então, se ele é um otimista por natureza e montou um negócio, ou entrou no negócio, não está dando certo, o que eu tento tatuar também? Eu não consigo... se eu vejo que ele tem um apego ou um sonho que não está dando certo, eu tento criar um novo sonho para ele, que é a questão dos novos negócios da incubadora. Então, se eu mostro para ele o seguinte, olha, esse não está dando certo, mas... E é uma dica também, né, para alguém que está ouvindo a gente, mas esse outro dá certo e não necessariamente tem a ver com a mesma empresa. Não é nesta empresa, não estou falando de empresa, estou falando de capacidade do sócio, do time dele. Então, qual ativo você tem aqui? Qual que é a sua capacidade intelectual? Qual que é o seu ativo intelectual? Que pessoas você quer levar para esse novo negócio? Monta um novo negócio, aposta nesse novo negócio que talvez a gente resolve o passado para você vai resolver o passado, mas usa o seu tempo, e se o cara tá de saco cheio, ele tá destruindo o valor nesse negócio antigo. Deixa esse negócio antigo para quem quer trabalhar com negócio antigo e monta um negócio novo e vai atrás do negócio novo. Cara, tem dado muito certo. Ele passa a me ver como um investimento. E para investimento, o cara tem grana, ele deixa de me ver como um custo que ele não quer mais ter, ele não quer mais ouvir falar. Isso tem dado muito certo, cara. Eu digo o seguinte, né? Quando a gente olhou para o nosso processo do ponto de vista de entrega e do ponto de vista da vida do cliente dentro e depois fora da nossa gestão, o que a gente olha para o mercado, né? Qual que é a máxima, né? O empresário tem falando assim, o empresário de maneira ampla, né? Não todos os casos, mas generalizando, mas o empresário tem muita dificuldade em assimilar tudo aquilo que ele fez quando ele tinha um processo de gestão compartilhado, né? Quando ele tinha uma assessoria, quando ele tinha uma consultoria com ele, né? E fatalmente ele volta a ter as mesmas dores que levaram ele para um ambiente de crise, né? E muitas vezes é porque ele não entende que o negócio dele se modificou e que ele precisa de uma nova estratégia, né? Eu acho que a minha base de formação em marketing faz com que a gente consiga enxergar para os negócios e falar, tudo bem, a gente vai reestruturar o teu negócio, isso é a medida de curto prazo. Isso em 2 anos você vai estar numa condição muito diferente, tua dívida vai estar reestruturada, teu passivo controlado, você vai estar dando resultado, tudo isso é a cartilha básica de reestruturação. Mas se você faz, exemplo, filme para câmera fotográfica, o teu mercado ele é um mercado de nicho, ele é um mercado pequeno. Então você não vai sobreviver muito mais tempo. Então acho que é essa visão, e a gente tem desenvolvido isso com os nossos clientes, o que vai fazer a diferença nos próximos 4, 5, 10 anos para o negócio dele.
porque é uma frase que o João, meu pai, fala bastante, né? Você tem que tomar muito cuidado com os pesos das suas medalhas, né? Porque elas às vezes podem te afundar. E é fato, porque às vezes você tem uma história de uma empresa de muito sucesso, que passou pela dificuldade, você fez a reestruturação. Tá, e amanhã? Mas sabe que pega o corte aí, hein? Pega o corte. O mercado de consultoria já acabou. A gente Sim. não caiu na real ainda, ou a maioria não caiu na real. Por quê? Tem ferramenta de inteligência artificial que já faz o nosso trabalho. Total. Aí eu estava conversando com um amigo meu que está investindo em IA para consultoria. O que é que ele pega, cara? Ele pega o balanço, o DRE e o fluxo de caixa de uma empresa qualquer. Ele já imediatamente constrói o futuro, reconstrói o passado, já sai custos e margens, já sai benchmark com empresas do mesmo tamanho em bases públicas e já sai um plano de ação detalhado, semana a semana, não sai o nome dos responsáveis, mas com o responsável de cada área, já linka com o to-do list e um PMOzinho básico dele ali e já solta para quem tem que fazer a atividade que tem que fazer e controla KPI. Total. Então, assim, já acabou. Agora, assim, a diferença é, eu sei que já acabou, que você estava falando perfeito, eu sei que já acabou. Se já acabou, é só uma questão de tempo. Quanto antes tomar uma decisão e atacar, melhor é. Porque já, nesse momento, a gente já não tem mais trabalho. Quanto tempo vai demorar isso, nesse nosso segmento? Quanto tempo vai demorar isso? É uma questão de tempo. É fato. E, assim, dentro de casa, hoje a gente já tem projetos com inteligência artificial para automação de processos, etc. E a gente ganhou, assim, no que a gente menos ganhou, um processo que demorava 2 horas para fazer uma análise de informações, hoje a gente demora 20, 30 segundos com o robô. Então, assim, não tem o que dizer. Só não acabou ainda porque as empresas estão fora da flecha, que é aquilo que eu comentei antes. Então, como elas têm uma base muito desorganizada, você ainda precisa de uma manualização. Mas depois que você implementou alguns processos, você não precisa efetivamente ali. Porém, eu tenho um ponto de vista sobre o nosso mercado. O nosso mercado, que é o mercado do B2B, ele é um mercado de olho no olho, é um mercado de confiança. Claro. Então, eu entendo que os processos manuais, as rotinas, né, de você fechar um caixa, de você fazer uma conciliação, de você fechar e aí fazer a apuração do teu resultado, isso tudo vai ser automatizado via robô, seja porque a empresa se preparou para isso, ou seja porque o nosso governo impõe regras ou processos cada vez mais digitais. E digital, e daqui a pouco as contas são monitoradas, já está tudo em blockchain. Exatamente. Não tem mais auditoria, porque é blockchain tudo. Já está tudo registrado. Então, acabou. É fato que isso vai acontecer pelo amor ou pela dor, né? Porém, o nosso trabalho vai ser, falando enquanto assessoria, e a gente está se posicionando dessa forma, de agregar o valor para aquilo que a inteligência artificial não consegue fazer. E uma das coisas que é um dos braços recentes que nós... recentes eu digo numa história aí de 1 ano, né? Que a gente está conduzindo dentro da JM Lima é o processo de pessoas. Porque no final das contas, empresa, né, é um bando de gente fazendo alguma coisa. Sim. E quando elas estão fazendo de forma programada, a gente chama de organização, né? E quando a gente está num processo de crise, é a desorganização. Exato. Mas é a desorganização das pessoas. Então, eu entendo que o processo de reestruturação, de gestão, de ampliação de valor nas empresas está em a gente conseguir cada vez mais trazer as pessoas para o mesmo objetivo, fazer alinhamentos, fazer evolução profissional, não só do tático operacional, mas também da alta gestão. Para que a alta gestão se prepare para os próximos momentos, né? Muitas vezes, quando a gente inicia projetos, o empresário ouviu falar de inteligência artificial, mas ele é uma nuvem meio obscura, ele não sabe exatamente o que é aquilo. Então, a gente começa a formar esse repertório e começa a trazer soluções mais simples, porque ainda é muito complexo para o empresário, né? E a gente, como assessoria empresarial e gestão financeira e estratégica, é assim que a gente se posiciona como uma boutique de gestão financeira e estratégia,
O que a gente percebe e o que a gente sempre fala para os clientes tem 2 áreas importantes numa empresa, né? As 2 mais importantes, a área comercial e a área financeira. Né? Que é como, se você não tiver venda, se você não vender o teu produto, você fatalmente não vai ter mais nada. E se você não gerir bem os seus recursos, você vai acabar com o teu resultado ou você vai acabar com a sua empresa muito mais rápido do que você vende o teu produto. E o empresário, naturalmente, quando ele está dentro do processo de gestão compartilhada, né, quando alguém como nós ou como outros players no mercado assume o processo de gestão, ele deixa de olhar para o financeiro e ele começa a olhar só para o comercial. Mas ele tem que olhar também para o comercial no nível estratégico, não no nível de vender somente, Sim. de rodar a máquina. Isso é importante? É importante. Mas dependendo do teu segmento, o teu fim está próximo. Não vai ser conosco, talvez, mas vai ser daqui a alguns anos. Mas você acha que... mas você acha que isso tem a ver com a questão do comodismo? Ele não é um comodismo, às vezes é um comodismo tão intrínseco da pessoa. Eu acho que ela até... Talvez não seja comodismo, talvez seja medo. Eu acho que é isso. Eu acho que é medo de parar e falar assim, putz, eu ganho, eu tiro minha retirada mensal, sustento minha família, eu sei que tá vindo aqui um problema, mas cara, eu não quero olhar para ele. Se eu olhar para esse problema, eu vou ter que abordar, eu vou ter que atacar. E se eu não sei do problema, eu tô meio que ignorando esse problema, eu tô psicologicamente numa região mais confortável. Meu churrasco de final de semana vai ser mais agradável. Se eu olho esse problema e falo, cara, ferrou, a gente tem mais 3 anos de vida, 4, 5 anos de vida, e aí às vezes o cara não tem dinheiro para fazer esse deployment, ele não quer se preparar, ele vai estar num estágio de negação, né? Total. Eu penso que talvez seja isso, sabe? É total isso e porque no final das contas todos nós somos seres humanos, né? No final quando a gente tem um problema muito complexo que a gente não consegue entender como resolver, a gente tende a não olhar para ele, né? Ou a gente fica bitolado nele e aí a gente não faz o que precisa ser feito no dia a dia, né? Então os 2 espectros, ou eu ignoro ou eu simplesmente olho tanto para ele que eu deixo de olhar para o dia a dia, olhar para o caixa, olhar para a gestão financeira. Tem que ter um equilíbrio para não deixar uma coisa degringolar, né? Uma das coisas que a gente acabou fazendo e que tem dado bastante certo no final das contas, a gente já até conversou isso em algumas outras rodadas, em algumas outras experiências, né? A gente é meio psicólogo, Total. né? Então, o que a gente fez? A gente criou níveis de atendimento à companhia, às empresas que a gente assessora, para que a gente tenha o meu líder operacional, ele é 10% psicólogo e 90% operacional, executivo ali na companhia. O meu head de projetos, que é o meu diretor de projetos, ele é o cara que vai ser 70-30, 70% execução e 30% aconselhamento, mas num nível um pouquinho maior do ponto de vista de gestão. E nós, como sócios, aí inverte essa polaridade, porque você olha para a estratégia do negócio, mas você se dedica a uma curva, mas o nível de conversa que você tem muitas vezes com o empresário, ele é um nível de bate-papo de que o cara precisa ali contar as agruras que ele está tendo, as dores, os caminhos que talvez ele não consegue ter muito claro. E o mundo empresarial, né? Todos nós que somos empresários, ele é muito solitário, né? Pô, cara, o cara que está em crise, ele se fecha numa sala... Não, e mesmo o que não está em crise, você tem dificuldade, porque você fala assim, pô, eu vou para uma rodada para falar sobre a minha empresa, eu não sei se eu vou contar tudo que eu estou passando, porque meu concorrente pode olhar e falar, cara, eu vou Ctrl-C, Ctrl-V ali o que ele está falando e vou dar uma melhorada, né? Quando está em crise é mais agravado ainda, porque o cara se fecha na concha. Então, acho que isso tem feito com que a gente consiga dividir um pouco o atendimento ao empresário, ao acionista, falar do que realmente importa, mas ao mesmo tempo servir como conselheiro. Então hoje, dentro da JM Lima, tem projetos que eu atuo como conselheiro da empresa. Eu me reúno lá uma vez por mês, o meu tempo é dedicado em 20%, 30% de olhar para resultado, porque ele está seguro do que ele está vendo, do nosso plano de trabalho, onde eu também participo junto com os outros sócios, mas ele está seguro daquilo, mas muitas vezes ele tem dúvida. Pô, eu lanço um produto novo ou eu continuo apostando nesse daqui? Cara, será que eu remodelo minha área comercial
e faço A ou faço B? Então, acho que isso acaba dando uma visão um pouco diferente para o cara, para que ele passe por esse processo doloroso, seja de reestruturação ou seja de estruturação, porque também é dolorido, né? Porque a gente, no final das contas, está falando de mudança de cultura, né? E eu ouvi uma frase há um tempo atrás que cultura é igual ônibus, né? Tem gente que pega no ponto inicial, vai até o ponto final, tem gente que pega num determinado ponto, vai descer daqui 2. Então, o processo de profissionalização da gestão da empresa, eu acho que é isso que todos nós fazemos no nosso mercado, ele é um processo de transformação de cultura. E você vê que interessante, você falou de conselho. Eu fiz o curso do IBGC, lá, formação de conselheiros. Achei interessantíssimo. Mas o que eu não... Talvez uma crítica construtiva seja o peso muito grande daquele curso, né, daquela formação, no controle de riscos e no cover as. Como é que eu faço para cumprir a agenda ESG? Como é que eu faço para ter compliance? Como é que eu faço para ter controles de governança? Mas em detrimento um pouco a isso, à estratégia, ao tratamento psicológico ao dono da empresa, que não tem com quem falar, ao conflito de interesse entre executivo e sócio. Então isso acho que ficou um pouco pendente. A gente, quando atua em conselho na prática ali, né? O que eu vejo muito, também atuo em alguns, o que eu vejo muito mais é isso que você falou exatamente. Tratar pessoas, né? 85% do tempo pessoas. E estratégia na veia, estratégia mostrar a verdade nua e crua, que às vezes ele está com a negação de não ver. Dourando a pílula, né? Exato. E a gente tem que atuar nisso. Eu fiz um curso de PNL super legal. Aprendi bastante. Minha abordagem era muito dura, às vezes, com os clientes, né? Muito número, era muito cartesiana, é isso e pronto, é preto e branco. E eu comecei a perceber uma outra forma de enxergar o mundo, uma forma mais leve, talvez, que eu consiga chegar no mesmo objetivo, mas com as palavras corretas, entendendo um pouco de como aquela pessoa pensa, como aquelas pessoas, sendo mais empático, o que aquela pessoa está passando. E eu acho que é o que você falou também, Johnny. É com experiência e com níveis. Então, quanto mais você vai criando traquejo, você percebe que esses profissionais não serão substituídos por inteligência artificial, porque isso não consegue, o olho no olho a gente não consegue. Agora, nos níveis mais operacionais, acho que vai ter um problema. Não, e acho que o teu ponto ele é muito relevante, porque se hoje você quiser desenvolver qualquer trabalho para o middle, para o large, para o corporate, se você não entender de pessoas, você vai estar limitado a ter uma conversa preto no branco. E no final das contas, o preto no branco vai ter um viés muito do custo-benefício. Sim. Então, a partir do momento que você consegue entender que a tua entrega, sim, ela é fundamental, ela é importante, ela é a base de tudo. Mas se você não tiver um tratamento pessoal, se você não entender de pessoas, se você não entender as nuances que muitas vezes, né, você participa do conselho, você sabe que 90% do que é discutido numa sala de um conselho de empresas, ele é o não verbal. 10% é o PPT, é o resultado, é a métrica, é o KPI, mas 90% é o não verbal. É como aqueles outros acionistas, às vezes sócios, às vezes de famílias diferentes, às vezes da mesma família, como eles estão se relacionando ali. Então, quando você consegue ter essa nuance, essa percepção, você consegue engajar melhor as pessoas naquilo que é o objetivo. E tem um exemplo muito, muito claro de uma palestra que a gente dá para processo de sucessão familiar empresarial, que você tem isso em alguns livros, mas você distinguir o que é objetivo e do que é interesse, né? E é aquela historinha das laranjas, que alguns já devem ter ouvido, né? Que duas irmãs estavam brigando por uma laranja, só tinha uma. O objetivo, né? O interesse era a laranja, mas o objetivo não estava claro. E uma delas queria só a casca para fazer doce e a outra queria só o miolo para fazer um suco. Então, se elas tivessem conseguissem traduzir melhor qual era o objetivo de cada uma delas, os interesses não teriam se entrado numa zona, num espiral de conflito. E acho que esse é o grande arranjo que a gente tenta fazer. Uma coisa interessante nas minhas aulas de reestruturação e também conversando com
na gestão das empresas é a questão da motivação também, né? Motivação é um pêndulo, né? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Pô, eu estou muito bem, de repente tem um estímulo externo, fico talvez desmotivado ali, quero algo mais. Então, atuar na motivação das pessoas. Eu acho que motivação é mais na parte operacional, né? Uhum. E operacional do dia a dia da gestão. E essa questão de interesses e objetivos, tudo bem, também na parte operacional, mas no conselho é importantíssimo. Você pega, às vezes, o cara que está mais quieto ali no canto e vota contra. E o cara não falou nada a reunião inteira, e você sabe que ele está pensando, que ele já se posicionou, ficou quietinho. Na hora de votar, o cara, pô, eu não concordo. Mas, pô, você teve que estar 2 horas discutindo, você não falou nada. Então, é entender essa linguagem não verbal para trazer a pessoa para a discussão. Pô, por que você está... Mostra a sua... Porque, às vezes, a pessoa precisa de um incentivo externo para falar. Às vezes, de novo, eu brinco sempre no almoço de domingo. Em conselho de empresa familiar. No almoço de domingo, todo mundo bateu no cara e na reunião ele não falou nada. Então, é entender o que essas pessoas estão passando e tentar desvendar, né, os reais objetivos de todos eles, na verdade, para fazer a coisa andar, né? Exatamente. A gente já assessorou alguns clientes, e aí acho que um case bacana de contar era que o maior problema da empresa, sim, ela tinha problemas de gestão, tinha problemas de processo, tinha problemas de metodologia, de controle, mas não é nem de perto o caso mais grave que a gente já executou. O problema mais grave daquela empresa eram as questões societárias. As disputas familiares que estavam acontecendo ali num ambiente que eu chamava de Guerra Fria, né? E uma das coisas que a gente acabou ajudando a conduzir esse processo foi que no início do conselho tudo era votado. E você sempre tinha o contrariado, né? O lado contrariado que não estava a favor porque não estava entendendo por que estava fazendo aquele processo. E ao longo do desenvolvimento do projeto, que foi bastante doloroso, a gente foi capturando um pouco dessas nuances e conseguindo engajar essas pessoas naquilo que era o objetivo da companhia, que era se recuperar, era ter um resultado mais sadio, era depender menos de financiamento de terceiros e ter resultado efetivo para os acionistas, etc, etc, etc. Ao final do processo, as reuniões de conselho não tinham mais votação, porque estava todo mundo dentro de uma harmonia no processo decisório que você não precisava mais votar em questões. E geralmente, quando você tem um conselho deliberativo, né, onde você precisa votar, ou é um caso de uma grande empresa que é fato, é protocolo, etc. Mas quando a gente fala de empresa familiar, é porque geralmente alguma peça está fora do eixo, né? Geralmente essa peça está fora do eixo e no final vai acontecer o que a gente chama de reatividade dos próprios comandados, né? Uma das discussões que eu tive com um empresário logo no início desse projeto é que ele estava muito incomodado e ele trouxe um assunto deste tamanho para uma reunião de conselho. E ele estava incomodado que ele recebeu ele tinha dado um não para uma determinada decisão e ele recebeu da funcionária uma solicitação para aprovar ou não. E ele estava muito incomodado porque ele já tinha falado não, porém o outro sócio tinha dito sim. Ele estava muito incomodado e eu falei para ele, olha, desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Se nem você e o teu sócio concordam, você acha mesmo que a tua funcionária, que o teu executivo vai tomar partido? Porque a partir do momento que ele escolheu um lado, ele escolheu um para agradar e outro para desagradar. Então, se você gera essa entropia e essa discussão que não sai do lugar, no final das contas você tem todos os executivos e os outros níveis hierárquicos da empresa travados do tipo, cara, enquanto eles não se decidirem, eu não faço nada, porque o que eu fizer vai me prejudicar. E aí entra a autopreservação do ser humano. E aí a pessoa se desmotiva, desengaja, não olha para resultado, e aí passa a fazer aquele papel burocrático, cartesiano. Cara, eu tenho que entrar às 9, sair às 6, é isso, não faço mais nada. Né? Interessante, Johnny. E tem alguns exemplos, ou algum exemplo de casos que você atuou lá na JM Lima, que falou, puta, eu contribuí para a virada de mesa desse cliente, ou a nossa própria? Cara, eu acho que tem alguns casos bem interessantes. Acho que um deles que nós estamos já indo para o 4º ano de assessoria,
ele iniciou como uma grave crise financeira. Uma empresa de muitos anos de mercado, com um produto extremamente comoditizado e que, por conta de ineficiências da gestão, criou ali um passivo muito grande. Não precisou, à época, de uma medida mais dura, de uma medida judicial para a renegociação daquele passivo, mas a gente precisou fazer um processo de estancar aquele problema, recompor, e era um choque de gestão no primeiro momento. E eu uso esse case como sendo um dos maiores cases que a gente teve, porque eu capturei ele desde o início e estou com ele hoje dentro do conselho, fazendo parte do conselho de gestão dessa empresa. Uma das chaves que foi assim, primordial para a gente ter sucesso não era a nossa execução do nosso trabalho. Foi o CEO ter falado, eu não entendo da gestão financeira. Eu quero ver isso, isso, isso. E a gente falou, tá bom, você vai ver isso, isso, isso e mais isso aqui, tá bom? Ok. Ele literalmente confiou no processo. Em 6 meses, a gente colocou a empresa no trilho. 6 meses depois, ou seja, 1 ano, a gente resolveu todos os problemas do legado. 1 ano depois, a empresa que gerava EBITDA negativo, prejuízo, etc., estava com um recurso aplicado, não estava mais descontando duplicatas, estava com seu nível de endividamento no menor nível da história, e a gente conseguiu preparar a empresa para o lançamento de novos produtos com splits de negócio, porque aquela marca não fazia muito sentido ela lançar novos produtos que ela não ia conseguir capturar o valor. Então, no desenho estratégico, a gente criou uma outra marca que poderia criar produtos com maior valor agregado, porque o know-how da indústria ela já tinha e conseguia. Sim, então, tinha tudo ali instalado, porém, com aquela marca, com aquela estratégia, com aquele modelo que ela vinha construindo há 70 anos, ela não ia conseguir ter sucesso. Então, a gente ajudou o empresário nesse sentido, construímos o split do negócio, lançamos produtos novos com maior valor agregado e hoje, a partir do que a gente está falando, fechando o ciclo de 4 anos, a gente renovou para mais 2 anos de projeto. E então estamos falando já da 3ª renovação e a gente está preparando a empresa para um M&A. Legal. Então, ou seja, é um processo aí que a gente está falando de 4 anos ao todo para você ter todas essas viradas e etc. E é um processo complexo, você sabe bem como é que é, não é simples. Mas o fator de sucesso foi a gente ter construído todas essas estruturas para atendimento do empresário, mas ele também ter confiado no processo. E eu não tenho dúvida que, e já foi dito, inclusive, por ele e pelos outros sócios, né? No início do nosso projeto, o que ele queria era se livrar da empresa. Falei, cara, se alguém quiser comprar, eu vendo, cara, assume a bucha e tá tudo certo. Hoje, olhando já, ele olha para o M&A como sendo uma alternativa estratégica para ele. Uhum. Ele, cara, se vier alguém que paga o preço justo pela companhia e que vai desenvolver e que isso vai fazer sentido, beleza. Porém, hoje eu ganho dinheiro com a minha empresa, como eu não ganhei há muito tempo atrás. Minha empresa funciona bem, os sócios estão em harmonia, então, se vier pagar, beleza. Se não, eu fico com ela porque ela remunera o meu capital aqui. E aí esse é o lance. E provavelmente, aí a gente sabe, né? Lei de Murphy, quando você não está procurando um comprador, é a hora que vai aparecer alguém e vai pagar um high yield, vai pagar ali um preço muito acima do que talvez ele espera, porque está enxergando o negócio como oportunidade e não como problema. Perfeito, Johnny. Obrigado pela sua participação, excelente, parabéns pelo trabalho. Imagina. Parabéns para o João Lima também aí pelas décadas de história, muito bom mesmo. E é isso, cara. Obrigado. Muito obrigado você, mais uma vez, pelo convite, pela parceria de sempre e obrigado a todos que assistiram em casa. Ótimo, Johnny. Pessoal, muito obrigado. Até breve. Nos vemos no próximo episódio.